Bom, gente, hoje todo mundo tá nas redes sociais, todo mundo monitora as redes sociais. Será que tem limite entre a vida pessoal, a vida profissional? Tudo ficou meio confuso, né? Depois desse boom das redes sociais no mundo, não é mesmo? Então, hoje os nossos colegas de trabalho, até mesmo os nossos chefes, os nossos gestores, estão lá também nos seguindo nas redes. E tem uma pesquisa que revelou recentemente que quase a metade das empresas monitora sim os perfis pessoais dos seus funcionários. Mas será que tem um limite para isso, nessa verdadeira fiscalização virtual? Quem responde é o professor Henrique Gâmbaro, que é desenvolvedor de pessoas. Venha para cá, Henrique, muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Senta aqui no nosso sofá, por favor, fica à vontade. Licença. E aí, Henrique, isso já vem rendendo muitos debates mundiais, né? Sobre a gente quer se expor nas redes sociais, mas às vezes a gente pode se incomodar com o que o chefe está olhando da gente lá nas redes. Isso é uma coisa natural, né? Desde quando surgiram as redes sociais, essa discussão ela aparece. Qual é o limite que as pessoas colocam e qual é o limite das pessoas que veem e o que elas fazem com isso. Existe uma ética para isso, profissionalmente falando? Então, no momento que uma pessoa coloca algo numa rede social e deixa liberado, ela está abrindo a vida dela. E hoje, até o nome disso chama stalker. Né? Das pessoas irem lá e fuçarem a sua vida. Desde quando surgem as redes sociais, há essa preocupação. Então, quando uma pessoa ela coloca algo dentro de uma rede social, ela está colocando aquilo para o mundo. Sim. E todos nós conhecemos uma pessoa, recebemos um cliente, fazemos uma entrevista de emprego, não tenha dúvida que o responsável vai fazer uma busca dentro de uma plataforma de rede social para saber quem você é, para tirar mais informações de você. A preocupação é o que se faz com essas informações. Você ir lá e fazer uma busca e eu entrar na sua rede social e ver quem é você, o que você está liberando, né? Não tem problema nenhum. Agora, quando isso passa de uma linha onde eu começo a usar essas informações contra você, quando eu começo a colocar isso de uma forma pública, tirando alguma vantagem ou prejudicando você de alguma forma, aí passa dessa linha do bom senso e isso pode até se tornar um crime. Ah, um crime? Sim. Por quê? Porque no momento que eu começo, de repente, a te perseguir. Então, eu sei onde seu filho estuda, porque você coloca uma foto lá da escola do seu filho, você frequenta determinado bar, você frequenta determinado clube, e eu começo a te seguir. O stalker é a ideia de eu seguir alguém. Né? Eu começo a te seguir. Aí, esse ato de eu estar te seguindo, se você se sentir incomodada, isso é um crime. Mas isso nós não estamos falando necessariamente de um chefe, de um superior, né? Isso é no geral. Isso no geral. Onde na empresa isso pode acontecer? São dois momentos, tá? Primeiro, a rede social todo mundo vai ver. Inclusive você possivelmente um colaborador vai falar, me coloca na sua rede social, vamos ser amigos. Inclusive a gente está lá para isso, porque quem não quer ser visto não está nas redes sociais. Eu conheço várias pessoas que falam, não tenho rede social porque eu quero a minha privacidade. Exatamente. Então, a pessoa ela vai lá, chama mutuals, até eu seguir você e você me seguir. Então, um gerente segue um colaborador, os colegas de trabalho têm um grupo, etc. Então, até aí tudo bem. Eu coloco lá foto da minha família, eu coloco foto de uma viagem, está tudo bem. Fiscalizar assim não tem problema nenhum, porque eu estou lá vendo. Agora, o que eu vou fazer com isso? Então, quais são os dois momentos? Primeiro, eu sou um colega seu de trabalho e, de repente, eu tenho uma fixação por você. E eu começo a te seguir nas redes sociais, começo a fazer isso que eu acabei de falar, ir nos ambientes onde você vai, mandar mensagens que você já coloca que não quer, não dá abertura, mas a pessoa continua. Aí temos um problema. O segundo problema é a empresa, um gerente ou um dono de uma empresa expor essas informações de maneira negativa dentro do ambiente de trabalho.
Existe uma possibilidade do chefe demitir o funcionário por conta do que ele viu nas redes? E vou completar a pergunta. Você já conhece casos, assim, de gente que foi demitida porque postou alguma coisa lá que a empresa não gostou? O motivo, ainda mais nos últimos acontecimentos que nós estamos vendo aí, políticos, etc. Então, acerrou muito o ânimo das pessoas. Então, o que acontece? O empregador, ele vai lá e vê uma atitude do empregado que ele não confia ou que não condiz com a imagem que a empresa tem. De repente, esse também, não só politicamente falando, mas de qualquer ação, uma fala violenta, uma fala discriminatória do empregado, né? E a empresa não conduz com a conduta de um colaborador da empresa. A demissão, ela não se dá pelo que está... é porque você publicou. E sim, ela se dá porque emitiu uma opinião que não condiz com a conduta da empresa. E isso é um direito da empresa. Tá? Isso pode. Isso pode. Porque, você é a Patrícia, não é? Eu sou a Patrícia. É a Patrícia... Patrícia Chiose, apresentadora do Tarobá Cidade. Exatamente. Então, você é a Patrícia da Tarobá. Isso. Então, você carrega um sobrenome organizacional. Com certeza. Compreende isso? Ainda mais com quase 30 anos de empresa. Exatamente. Então, qualquer coisa que você fizer, que você opinar, o nome da empresa sempre vai estar ligado com você. Perfeito? Tá. É motivo de uma justa causa. Aí tem que estudar muito bem o caso, porque pode até ser motivo de justa causa. Pode até, mas isso não é não é tão simples. Não é tão assim, simples né? assim, tá? Então, aí o que serve de aviso? Né? Acredito até que a intenção da nossa conversa hoje seja essa. O colaborador, ele tem que ter muita responsabilidade naquilo que ele expõe, naquilo que ele coloca dentro da rede social. Era isso que eu ia te perguntar, Henrique. Assim, você como um desenvolvedor de pessoas, né? Não sei se você dá consultoria também nessa área. Sim. O que você diz para os seus clientes com relação às redes sociais? Então, né, sabendo dessa visibilidade extrema que a gente tem. Sim, é ter o cuidado de saber o que coloca, ter a consciência e o juízo de saber o que você coloca numa rede social. Porque hoje, a primeira coisa que as pessoas buscam, por exemplo, a pessoa que está me vendo agora, ela fala, eu gostei desse professor. Como é que é o nome dele? Henrique Gâmbaro. Então, ela vai lá no Google e vai colocar Henrique Gâmbaro e vai sair uma lista de referências no YouTube, etc. Então, e quem sou eu? É quem está lá na rede social. É verdade. Então, vai no Face, vai no Instagram, vai procurar. E quem sou eu? É quem está lá. Então, é ter a consciência que o que você coloca, existe reflexo, existe consequências. Né? Então, é saber o que coloca. Porque se eu fizer um discurso de ódio, por exemplo, vai ter consequências. E não só no trabalho, né? Eu acho que a sociedade também, ela reage a alguns posts assim nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Você vê até uma PL agora que estão querendo fazer, da fake news, que é tudo em relação a isso. Por um outro lado, a empresa. A empresa, ela tem que conscientizar os seus colaboradores e as suas lideranças para saberem se comportar frente ao que é colocado na rede. É tipo aquelas regras de compliance das empresas? Perfeito, você falou a palavra certinha, compliance. Então, tem que dar um treinamento para os funcionários, explicar o que é uma rede social, explicar a responsabilidade dele em relação à figura dele junto com a empresa, né? A liderança ser informada de se determinada coisa acontecer ou determinada postagem está indo contra a imagem, os princípios da empresa, quais são os comportamentos que devem ser adotados, quais são os procedimentos que devem ser adotados. Então, dentro do ambiente de trabalho, deve ter essas duas coisas. Mas o funcionário também não pode falar assim, mas a rede social é minha, é pessoal, eu tô postando fora do meu ambiente de trabalho, né? A empresa tem direito, né, de opinar ou de me treinar para isso? Então, não é o direito de treinar. No momento que nós estamos nos colocando numa rede
rede social, nós estamos abrindo a nossa vida para crítica. Para o A, para o B e para o C, né? Sempre tem muita crítica, viu, gente? Sem dúvida nenhuma, né? Então, você está abrindo isso para o mundo, né? Alguém lá no Japão entra na sua rede social. É verdade. Então, o ato de ir lá e ver o que está na rede social é porque você está deixando a porta aberta. A ideia até é do privado, né? Que falam que é invasão de privacidade. Tem alguns que dizem, isso é uma invasão de privacidade. O privado é aquilo que é particular, aquilo que é íntimo. E aquilo que é íntimo tem até um botãozinho lá que você coloca, privado. Isso. Que você não quer que ninguém veja ou que seleto grupo de pessoas da sua escolha possam ver. Entendeu? Então, aquilo que você quer que seja privado, coloque-o. No próprio Instagram, né, que é uma rede bem popular hoje, você escolhe ali essa configuração. Você pode deixar aberto ou você pode escolher quem vai estar seguindo você. Exatamente. E então você fala, mas eu quero falar para o mundo. Se é para o mundo, é para o mundo. Entendeu? Não vou... Arque com as consequências. Arque com as consequências. Então, hoje é um assunto relativamente novo. As empresas, os colaboradores estão aprendendo a trabalhar com isso, né? A entender as consequências do que se coloca numa rede social e entender que essas consequências, elas vão além só do pessoal, porque através de um post eu posso estar ofendendo alguém, eu posso estar indo contra a política de uma empresa e ter essa consciência. E você que também é da área do direito, me diga, já existe legislação para isso, ou pelo menos uma jurisprudência, ou seja, decisões já em relação a isso? Mas é dentro do stalking. Dentro da coisa mais pessoal. Da perseguição, tá? Já tem lei, já tem Mas orientações. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho é o que eu te falei. Tudo que acontece dentro do ambiente de trabalho é de responsabilidade da organização, né? Então, se um empregado persegue outro empregado, se torna um stalker dentro da empresa de outro empregado, é responsabilidade da empresa. Se um líder usa essas informações de maneira errada, visando prejudicar o empregado, expor o empregado em situações vexatórias, é da responsabilidade da empresa também. E isso é como se eu estivesse te assediando. Seria sem ser rede social também. Entraria nisso daí. Então, como eu falei, qual é a responsabilidade da organização? Primeira coisa, conscientizar os seus colaboradores de rede social, como é que se deve utilizar, quais são os limites da relação entre os colaboradores, até onde pode ir, até onde não pode ir, dentro do ambiente de trabalho e dentro também. Eu posso ser um colega seu de trabalho fora do ambiente, mas o que nos liga é o ambiente de trabalho e também a conscientização dos líderes em relação a como vai lidar com essas situações de perseguição dentro da empresa. Tem lei. Responsabilidade sempre na hora de postar, né, gente? Exatamente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Henrique, acabou o nosso tempo, mas foi muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua presença. Estamos aí, quem quiser, estou no Instagram, estou no YouTube, tenho vários vídeos lá, inclusive o nosso vídeo vai para lá. Muito obrigada. Né? E eu agradeço muito o convite. E o assunto super interessante. E vai render muito mais conversa. Muito obrigada. Obrigado.